Boa noite, está no ar o Mundo Universitário e hoje vamos conversar sobre plágio e sobre pós-graduação, assuntos de interesse da galera que está terminando a faculdade. O TCC é um momento difícil para a maioria dos estudantes, é preciso ler muito e na hora de colocar as ideias no papel, muitos estudantes acabam plagiando, ou por não dominar as regras da ABNT ou por preguiça mesmo, e as consequências não são legais. Precisamos falar sobre o plágio. Afinal, o que é que pode ser considerado cópia e quais são as implicações éticas, morais, profissionais, acadêmicas, legais para o estudante que comete esse tipo de crime. É um crime, né, Flávia? Nós vamos conversar agora com a professora Flávia, que é do curso de comunicação aqui da UESB. Explica para a gente um pouco sobre a lei do plágio, o que é um crime, o que é que não pode ser considerado crime. Olá, Ingrid. Bom, para entender o plágio, nós precisamos entender primeiro o conceito de propriedade intelectual. Por quê? Entendemos que o plágio é uma apropriação indevida de algo que se configura como propriedade intelectual. É um crime contra a propriedade intelectual. A propriedade intelectual é toda a produção, como o próprio nome já diz, toda a produção intelectual do ser humano, do homem. Um texto, uma música, uma produção cênica, artística, literária, enfim, toda a produção intelectual humana entra nesse âmbito, ele respeita esse parâmetro. E quando a gente fala do plágio, a gente está falando dessa apropriação indevida de um texto, de uma música, ou seja, de qualquer obra que foi produzida a partir da capacidade intelectual humana. Tá? E, de fato, como você mencionou, é um crime, sim. Nós temos três aspectos legais para falar sobre o plágio. O primeiro está na Constituição Federal de 88, no artigo 5º, em seus incisos 27 e 28, que diz que o autor tem o direito exclusivo para usufruir da sua própria obra. Já a Lei 9.610 de 1998 diz que ela vai versar sobre esses parâmetros da propriedade intelectual e vai dizer que o uso da obra pertence ao autor desde que ele disponibilize a terceiros, desde que ele autorize essa utilização para terceiros. A lei também diz que o autor ele pode receber créditos, os créditos devidos, e que a sua obra não pode ser alterada desde que haja autorização prévia. Né? Também no Código Penal, nós temos, está previsto no artigo, eu não vou me recordar agora exato, 184, melhor dizendo, perdão, o artigo 184 do Código Penal versa sobre o crime de plágio, que é exatamente o que eu falei no começo, sobre essa autorização indevida, esse uso indevido de uma obra de terceiros. Né? E a depender da forma como ele se configura, isso vai gerar de 1 mês até 6 anos de reclusão. E aí outras penalidades também, como multa e tal, a depender da gravidade. Bom, agora a gente vai trazer um pouco para o meio acadêmico especificamente. Quais são as medidas que podem ser tomadas, que devem ser tomadas, quando detectado o plágio em algum artigo, alguma produção acadêmica? Diagnosticado, detectado o plágio, o que a gente tem que fazer é comunicar nossas instâncias superiores, né, e aguardar que as medidas legais dentro da instituição, e cada instituição tem a sua resolução e a sua maneira de proceder, as medidas legais cabíveis sejam tomadas, mas é notificar mesmo as instâncias superiores dentro da instituição. Flávia, agora eu queria queria que você falasse para os estudantes que já fizeram ou já pensaram em cometer esse crime, o que ele deve refletir? No que ele deve pensar quando pensar em fazer ou para quem já fez? Bom, é sempre interessante que se tome cuidado, né? A primeira coisa que nós temos que ter em mente é que o plágio é crime, ponto. Não tem muito o que discutir com relação a isso, né? A lei ela não está aí para ser simplesmente discutida. É lei, pronto. O que nós precisamos fazer é também, não só partir dos alunos, mas partir do próprio corpo docente, um trabalho de conscientização, um trabalho de formação mesmo para esse aluno, mostrando para ele as implicações legais desse ato, se for inadvertidamente ou não, mas
mostrar que existem outros caminhos, mostrar que a referência ela é importante, como o próprio jornalismo não vive sem fontes, a academia também não vive sem fontes, a ciência ela não é feita sem fontes. E hoje é muito difícil a gente partir do zero, criar uma teoria nova sem nenhum embasamento. Isso hoje é praticamente impossível, né? Mas eu acredito muito num processo de formação, de um trabalho conjunto entre docentes e discentes, que pode sim trazer uma conscientização para os nossos alunos da gravidade e da importância de se pensar sobre essa situação. Muito obrigada, Flávia. Voltamos ao estúdio. E chegou a hora de conferir o nosso Vagas de Estágio. Atenção! Olá, pessoal! Vocês estão procurando uma chance para estagiar? Já imaginou achar ela aqui, na nossa listinha? Então, confira só. Começando pelo Integração Estágio. Eles disponibilizam vagas para pedagogia como auxiliar de classe a partir do primeiro semestre, mas corra até amanhã. Compareça à instituição com currículos e comprovantes de matrículas em mãos. Já anunciei, as vagas são para administração, só que para semestres diferentes. A primeira é para a galera do primeiro ao quinto semestre, já a outra vaga é apenas para o quarto e quinto semestre. Para concorrer ou tirar suas dúvidas, você pode comparecer à instituição. E para fechar, o IEL traz oportunidades para o curso de enfermagem do segundo ao quarto semestre e também para a comunicação social do segundo ao sétimo semestre, para aqueles que dominam CorelDRAW ou Photoshop. Interessados podem ligar para o número 3201-5720. Caso você não tenha achado a sua chance, procure a gente na próxima semana. Até mais! Nós vamos ao intervalo, mas daqui a pouco a gente volta com os sinais do mundo.